Opa, Olá, olá, vamos aí? boa noite para todo mundo, boa noite, Caterine. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? A gente vai só dar um tempinho, vamos batendo uma bola aqui, enquanto o pessoal está entrando. Eu vou colocar aqui, ó, para o Isso. pessoal começar a assistir, vou botar público, porque, ó, deixa eu ver se a gente já está, se eu estou conseguindo aqui ver já. Vamos ver, vamos ver. Isso. Deixa eu ver aqui. Tem que colocar público, vamos ver se nós já estamos ao vivo pelo Facebook. Pessoal aí, ó, que quiser entrar para assistir, pode todo mundo ir Isso. entrando. Eu estou editando a privacidade para público, para o pessoal também poder dar fazer os seus comentários, colocar os seus comentários, que aí a gente vai Comentários, ver tudo por perguntas. aqui. E aí, como estamos, Show. Caterine? Eu tô super animada para a gente ter esse bate-papo, essa conversa nessa noite de quarta-feira. Esperando o pessoal entrar também para fazer perguntas, comentários, Uhum, dúvidas. que bom, que A gente bom. Então podendo vamos responder. falando aí, que o pessoal daqui a pouco está entrando. Eu vou só fazer assim uma iniciação ao nosso papo, e depois eu vou ficar batendo uma bola com Uhum. você, tá? Primeiro que Show, tá? muitas vezes a gente fala a história da arte, gente, até a própria história da arte ela é criada. Quando a gente fala de história da arte, a gente está falando Sim. de um ramo específico de conhecimento ou de busca pelo conhecimento que se inicia lá no Renascimento. Então, um cara chamado Vasari, que era pintor, arquiteto, escultor, que escreve um compêndio sobre a vida dos artistas da sua época, e ali vai nascer o que a gente chama de história da arte. Então, a gente parte disso aí. Por isso que o Gombrich vai dizer que não existe arte com A maiúsculo. Existem os artistas. Porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de algo muito além do cânone. O que é o cânone? São os críticos de história da arte, são todos os críticos que vão falar um pouquinho sobre como se deve olhar uma obra de arte, as concepções estéticas, né? Esse é ou não é arte, os juízos de valor. Então, quando a gente fala de cânone, a gente está falando de algo que também tem a ver com a criação da próprio campo da história da arte. Aqui, nós não vamos falar somente sobre o cânone, vamos falar numa concepção um pouco mais voltada para aquilo que apreende os nossos sentidos. Boa noite, professora Ana Paula. Professora Ana Paula, não sei se foi professora da Caterine. Opa, Já foi? Já foi professora da Caterine? boa noite. Ainda Já, não? acho que não. Fomos? Acho que Ah, mas não. Vamos nos cruzar com ainda nesse certeza caminho vai aí da ser. pedagogia. Além de professora da pedagogia, a professora Ana Paula é coordenadora do mestrado da Unicarioca, minha coordenadora também, além da professora Sandra, do AJ, do Jean, e está aqui prestigiando a gente, é uma amante também das artes, né? Sancler, boa noite, querido. Então, boa noite para todo mundo que Prazer está tê-la chegando. aqui. Boa noite para o pessoal que está chegando. A gente começou a falar um pouquinho do que é a história da arte, que a história da arte é construída lá na época do Boa noite para todo Renascimento. mundo que está chegando, gente. Obrigada. E aí a gente começou a falar Opa, um temos pouco. E a gente vai mensagem no falar aqui chat? numa dimensão muito além da Sancler. história da arte. Tem sempre um delayzinho, tá, ô Caterine, para você não ficar assustada, tem sempre um delay. Enfim, então nós vamos falar um pouquinho dessa concepção muito Ah, tudo bem. voltada para o sensível. E aí, quando a gente fala de arte brasileira, a gente não está falando somente da história da arte, mas é muito, até por uma questão de construção europeizante. Se vê a história da arte brasileira como uma história que chega aqui com o colonizador, tá? O que não é verdade. Então, a gente tem aí, quando a gente fala de história brasileira, desde as pinturas rupestres. Então, a gente tem lá em São Raimundo Nonato, um dos maiores sítios arqueológicos do Brasil e do mundo. Né? E não só essas pinturas ou registros rupestres, quando eu falo de pintura registro rupestre, estou falando de gravura rupestre,
tá? E a pintura rupestre. Mas não só isso, mas a própria arte indígena, a arte plumária, a arte da pintura corporal, a cestaria. Então, muitas vezes, a gente fala sobre história da arte nessa concepção europeizante, só que a história da arte, meus amores, está muito nas nossas raízes, mais do que a gente pensa. Então, quando a gente for falar aqui, especialmente, eu vou falar de um recorte. Eu e a Caterine vamos falar de um recorte de uma época da arte moderna brasileira, a arte moderna brasileira ligada ao cunho da história da arte, ao cânone, tá? E vamos falar especialmente num novo olhar sobre a arte brasileira. Né? É um novo velho olhar, porque a gente vai descortinar um pouquinho de algumas concepções dadas através da figura de um pintor que vem a ser avô, né, da Caterine. E a Caterine vai falar um pouquinho para a gente esse outro lado. Por quê? Todos nós somos um relicário da nossa trajetória. Então, a gente conserva nas nossas memórias e na nossa ancestralidade todos os nossos encontros. Somos produtos dos nossos pais, daqueles que nós amamos, daqueles até que nós odiamos. Tudo isso faz parte da nossa história ou do nosso hábitos, como dizia Pierre Bourdieu. E a Caterine, ela vem de um berço que é um berço da arte, e da arte na sua essência. Da arte como uma forma de viver e de concepção de vida. E junto à arte como uma forma de viver e concepção de vida, a família da Caterine é muito ligada também à educação. Então, nada mais justo que a Caterine ser uma historiadora e também uma pedagoga em formação. Então, Caterine, eu queria que você falasse um pouquinho dessas suas memórias, primeiro, das suas memórias na área da arte, porque eu sei que seu avô faleceu bem novo, né? Seu avô faleceu com 50 anos por problemas cardíacos, mas o amor da família que ele tinha pelos filhos, pela esposa e pela arte foi o que formou a família de vocês. E isso pulsa até hoje de uma maneira muito forte. Então, eu queria que você aí brindasse a gente, né, nesse nosso encontro um pouquinho, contando essa história. A história da Caterine e da arte na vida da Caterine desde pequenininha. É muito engraçada essa história, porque para mim não começa no Ivan, começa na minha avó, Lígia. Ela sempre me incentivou a fazer arte. Ela me dava telas, palhetas, cavalete, eu tive um cavalete de pintura, tintas, lápis de cor. A única coisa que minha avó não me dava, que irritava ela, era a borracha. Ela não importava com que eu repetisse várias e várias vezes, mas ela queria que eu buscasse também em mim. Ela não queria que eu separasse técnica e amor, e paixão à arte. Então, a borracha era sempre uma coisa que incomodava ela. E eu lembro de chegar, né, bem pequenininha, sexta-feira, eu não morava com meu pai, nem com a minha avó, eu morava com a minha mãe, e a final de semana era aquela delícia. Casa de vó, a gente pode fazer tudo. Inclusive pintar uma cozinha inteira com tinta óleo, fazendo desenhos na parede. Minha avó achou A lindo. sua avó, Né? a sua avó era bibliotecária? Deixa ela brincar. Então, a minha relação com... Oi? A sua avó era bibliotecária, isso? Era bibliotecária, não era? Minha avó era bibliotecária. Sim, se hoje a gente também tem muito de Ivan, é porque ela catalogou tudo. Todos os recortes de jornais que saíam dele, convites para exposições, ela guardava. Então, hoje, quem chega no ateliê do meu avô tem um acervo maravilhoso feito por ela, à mão, né? Não tinha tanto computador naquela época, ela nem tinha conhecimento. Aí nós também tivemos o prazer de encontrar o Hélio Ferreira, que é o curador, né, da exposição atual, e amigo da família, e eles se apaixonaram um pelo outro, né? O Hélio fala, não, o Ivan foi meu professor espiritual, e ele cuida com tanto carinho, né, que é como se ele estivesse dando continuidade não só ao trabalho de Ivan, como o trabalho também de Lígia, que as pessoas, quando vão na casa de artistas, falam que isso é muito incomum, você ter recortes, você ter anotações, você ter livros que ele ganhou com dedicatória de amigos, a gente tem lá em casa. O ateliê mudou um pouco, foi feita uma obra, hoje em dia tem 2 andares, é mais O ateliê no confortável para Meyer? receber Ou as não? pessoas, mas a gente manteve.
É no Meia, é no Meia. É no Meia. Moro na casa hoje que meu avô e que os netos cresceram, né? Que atualmente moro com meu pai. E ele que cuida do acervo, das autorizações. E eu agora também, né? Também respondo e-mails quando necessário, tiro dúvidas quando posso, esclareço a parte de O inglês, que teu meu pai pai, não qual é o fala nome do inglês. teu pai? Porque me perguntaram isso, falaram assim, mas ela é a Caterine, ela é filha. São três irmãos, né? Heraldo Serpa. São Ah, três Araldo Serpa, irmãos, Leila papai. Serpa, meu tio, Ives Serpa, que já é falecido, também foi artista plástico, e meu pai, Heraldo Serpa, né? E meu tio, né, poderia ser a pessoa que iria cuidar, mas infelizmente também deixou a gente cedo. Ele passou por um transplante de fígado, sobreviveu super bem e depois teve um problema de pressão, algo que a gente, né, pensou que iria se recuperar e infelizmente não se recuperou. Mas a minha família é cercada por artistas, por professores, mãe professora, né? Meu avô também foi professor de francês, foi professor de arte, então ele tinha essa relação com a educação muito conectada. E ele era um professor que, ao mesmo tempo em que ele era rigoroso, ele era justo, né? Ele acolhia esse aluno. E o próprio professor dele também passou essa questão da arte, que passa, sim, pela técnica, mas não se desvincula da emoção. Então, na metodologia do professor dele, ele buscava o primor, buscava a emoção, mas incentivava o artista a encontrar incentivos em si. Isso é muito importante quando a gente está construindo. Eu tive uma experiência com uma professora de arte que foi até um pouco estranha para mim, que era a questão da gente desenhar a cadeira, da perspectiva. E era um ensino Uhum. muito rígido, mas era um ensino sem amor. E aí na infância falava, eu não gosto de arte, essa professora me marcou bastante, eu não gosto de arte. A arte é desenhar cadeira, eu não sei desenhar cadeira, porque em casa eu tinha uma liberdade muito grande, criativa, e que quando eu chegava na escola, eu tinha que estudar. Desculpa, caiu, o tripé caiu, mas está tudo bem. Eu tinha que estudar para fazer uma prova, né, sobre pintores, e eu não via nada daqueles pintores, eu não via imagens, eu não via nada. Ou então eu tinha que desenhar uma cadeira. Eu falava, para mim não tem sentido. A arte tem que passar pelo humano, pela sensibilidade, até pela curiosidade. Depois essa curiosidade vai virar uma curiosidade epistemológica, né? Mas no primeiro momento, o que está te afetando naquela obra? E essa professora tinha uma outra visão. Mas é bom também, né? A gente adquire experiências, digamos assim. Porque deixa a gente conversar um pouquinho, então, até sobre o ensino de artes, antes da gente entrar propriamente, né, nesse campo da arte moderna brasileira. A gente também tem muita dificuldade, né, Caterine, de entender, e você que é pedagoga em formação, historiadora, o próprio ensino de artes no Brasil. Aliás, o seu avô foi professor e fez um texto muito bacana com relação ao ensino de arte para a infância. Ele escreveu sobre ensino de arte numa concepção libertadora, né? Numa concepção de liberdade, que arte é sentir, é experimentar. Quando a gente brincou um pouquinho com esse título da live, a concretude da arte não está somente num dos estilos do seu avô, que foi o concretismo, né? Mas sim no palpável da arte. A arte como possibilidade de experimentação, mexer com os sentidos da criança, do adulto, e fazer com que esses sentidos tenham uma pertinência na constituição do indivíduo como sujeito ativo no mundo. E para acontecer isso com a arte, é preciso que ela tenha uma dimensão libertadora. O John Dewey, ou Dewey, né, como queiram, especialmente ele vai mudar um pouco as concepções do ensino da escola e vai trazer isso para a arte e educação brasileira, porque o ensino de arte no Brasil sempre foi um problema, e um problema daqueles assim imensos, né? Já tendo em vista que quando vem para cá o ensino de artes, nesse elemento, um elemento que é o elemento de corte, enfim, era um projeto muito bacana,
que o Le Breton vai trazer para cá, que era misturar o ofício, porque a arte sempre existe uma concepção de ofício e artesanato, né? Então, era misturar a academia, o academicismo, a parte de estudo de estética, enfim, e concepções ligadas à academia, com a tecnia, a técnica. A própria palavra arte vem de tecnia, técnica, né? Então, era um projeto de trazer para cá, para a primeira escola, que seria a Escola de Artes e Ofícios no Brasil, essa tecnê, mas com olhar estético. Então, ia ser para todas as classes. Só que aí, meu amor, deu merda, né? Trouxeram para cá, e aí, com gosto da elite, virou Academia, né, Imperial de Belas Artes, e aí ficou circunscrito o ensino de arte somente ao desenho geométrico, muitas vezes, e uma reprodução do que era feito na Europa. Agora, nós aqui, plenos de cores e sabores, com toda nessa terra que tudo dá, tendo que os artistas reproduzirem modelos europeus. Então, a gente já começou aí na merda, né? E aí, com o passar do tempo, isso vai se perpetuando com um certo tipo de ensino nas escolas. Então, não existe, por exemplo, titia da escola que vai ensinar a criança a desenhar, ensinar a criança a desenhar. O desenho, ela é uma parte muito espontânea da criança. A titia vai dizer para ela, olha, no solzinho tem que ser amarelo, não pode ser azul. Vai pegar na mão da criança para ela ensinar, porque o ensino de artes ficou somente relegado às mostras no final de ano para os pais, dos desenhozinhos das crianças, ou de colagens das crianças, e algumas obras que as crianças, coisinhas que as crianças fazem, ou então no teatro, por exemplo, a reprodução de alguns, enfim. Isso não é ensino de artes. E aí, Ana May Barbosa, ela vai entrar com essa ideia toda de John Dewey, enfim, dos modernos, inclusive do seu avô, para dar uma dimensão libertadora para a arte do concreto. E é por isso que você teve essas experiências. E para você deve ter sido muito chocante, porque você teve dentro de casa, com o seu pai, né, com a sua avó, uma dimensão libertadora da arte. Então, a Caterine, por exemplo, depois eu vou dizer como é que eu conheci a Caterine. A Caterine, ela não se separa. A arte é a forma com que ela se enxerga no mundo. Caterine ama livro, ama literatura, ama arte. Ela é fruto disso, né? Dessa dimensão. Alguém escreveu aqui, é preciso, a Miriam, né? Desconstruir a produção de artes. Miriam, a Miriam. Miriam, perfeito, boa noite, querida. É preciso não só desconstruir essa ideia limitante da produção de arte, né? Porque arte é liberdade. Então, é preciso que a gente desconstrua essa ideia de criar uma maneira certa de se enxergar a arte. Gombrich já dizia isso lá atrás, né? E o Argan vai falar que a história da arte é a história da cidade, porque é construída por seres humanos para seres humanos. E quem foi avô desta beldade que é a Caterine? Então, o Ivan Serpa, ele foi um pintor, ele foi considerado por muitos o nosso Picasso. E ele vai trabalhar como desenhista, gravador, professor universitário, pensou em educação para as artes no âmbito infantil. Ele nasceu em 1923 e faleceu em 1973, somente com 50 anos, mas ele deixou uma vasta obra e passeou por diversos estilos que a Caterine vai contar para a gente. Então, ele vai trazer diversos estilos artísticos para a obra brasileira. E, enfim, é considerado um dos maiores pintores brasileiros, os maiores artistas brasileiros. 50 anos, mas deixou um legado fantástico, que aí a Caterine já contou para a gente que a avó dela fez todo esse trabalho de catalogação. O que é o amor, né? Você sabe que a cunhada do Van Gogh, a mulher do Theo, né? Porque o Theo, irmão do Van Gogh, morreu 6 meses depois do Van Gogh. O Theo era o Marchand, grande amigo, o irmão, grande amigo, Marchand, que sustentou Van Gogh a vida inteira. Eles eram tão unidos que 6 meses depois de Van Gogh, Theo também morreu, né? E aí foi o filho do Van Gogh,
com a cunhada do Van Gogh e catalogaram a obra, pegaram as cartas do Van Gogh, fizeram todo um apanhado sobre a obra. Muito que a gente sabe do Van Gogh foi graças a eles. Então, sua avó aí, a gente deve a sua avó também, uma amante dos livros, bibliotecária, nos dá, né, a oportunidade de conhecer um pouco mais um dos maiores artistas brasileiros, que foi seu avô. Então, aí eu vou deixar você contar aí sobre a obra É dele. muito interessante. É muito interessante a gente pensar em legado de um homem, porque o legado de um homem não é construído só por um homem. Ele passa pela memória, ancestralidade, identidade, que essa família, que essas pessoas que cruzam o caminho desse homem ajudam também a construir, né? Então, a gente, quando olha para Ivan, a gente olha para a família do Ivan, a gente olha para essa casa viva, que estava sempre recebendo artistas, pessoas da literatura. Ferreira Goulart, por exemplo, era uma pessoa bem próxima da gente, e tanto os outros queridos. Ferreira Goulart, eu falo mais um pouquinho, né, puxando o saco dele, porque eu conheci. E é muito Ferreira engraçado que Goulart, ele uma tem aquela imagem paixão, né, carrancuda, filha? e aí a gente ia conhecer. Ele era uma pessoa super simpática, né, acolhedora, inquieta, assim como meu avô foi. Olhando para ele, eu de alguma forma olhava para o meu avô com inquietude. E é muito interessante também quando você falou da questão das artes na escola, a gente repensar também o que seria avaliação, porque a gente peca muito numa avaliação que remete, às vezes, até o que a professora Ana Araújo comentou com a gente, é a avaliação do século XVII, que é a avaliação para testar, para julgar, mas que não atribui valores. E a arte na escola perpassa muito por isso. A necessidade da gente também não só desconstruir o que é arte, através do que Freire fala muito bem, de uma educação libertadora, de uma educação libertária, do que o Rubem Alves fala muito bem, de um chão de escola que afete esse aluno. Não adianta você ensinar para o menino da cidade a construir maquinetas de roubar pitangas. Isso não vai provocar a curiosidade dele. E não adianta a gente falar de arte que não passe por uma avaliação mediadora, como fala Jussara Hoffmann, que é uma deficiência do nosso chão de escola, de uma educação que é fragmentada, um currículo que é fragmentado. Será que em pleno século XXI ainda faz sentido a gente falar de currículo oculto? Será que a gente não tem que repensar esse currículo e, com isso, repensar a arte também, puxando para o meu lado como educadora? Porque a gente bota muitas coisas em pequenas caixinhas. Ah, aqui é a área da arte, aqui é da história, aqui é da matemática. E quando você vai para o universo da arte, você vê que tudo se conecta: a filosofia, a matemática, a ciência, a descoberta, o humano, como fala Antônio Cândido, né? É a gente olhar para esse aluno que fala: eu odeio arte, eu odeio literatura, e abraçar essa revolta, porque essa revolta é muito importante no chão da escola. Significa que esse aluno está parando de pedir a caneta para o seu professor, ou o pincel para o seu professor, e está assumindo o protagonismo de compartilhar os seus incômodos, os seus medos, as suas inconsistências, e a arte está aí para isso. Então, acho muito importante a gente também falar dessa questão da avaliação na escola e como isso, às vezes, também prejudica ou faz as disciplinas, né? A gente ainda tem um currículo de disciplinas brilharem, né? Quando a gente traz, por exemplo, uma pedagogia de projetos, e com isso a gente tem uma integração, um fluxo muito maior na sala de aula. E isso é fundamental. Acho que o problema não é só uma arte que se confunde com aquele professor de desenho, de matemática, que vai dar aula de arte, que a aula de arte e educação física na escola atualmente parece que qualquer um dá, né? Ah, bota um professor qualquer, as crianças jogam numa quadra uma bola, e aí a gente teve aula de educação física. Quando não, a gente tem na escola um ambiente socializador muito importante, onde a criança também está entendendo o contrato social em que ela nasce. Bourdieu fala muito disso, de instituições de poder, a família, a escola, o casamento. E por que não a gente pensar na arte também como uma forma de a gente entender a sociedade, de relatar os nossos desconfortos, os nossos medos. E para isso a gente tem que rever currículo oculto. Será que ainda precisa existir? A gente tem que pensar em projeto político-pedagógico que não fale só com professores e coordenadores, mas fale com pais, com alunos, com gente, né? Para a gente ter uma escola que não é só parte de uma macro-realidade, ela se conecta
com essas necessidades das pessoas que formam esse chão de escola. E isso formaria nessa escola, na minha concepção, uma arte muito mais aberta, muito mais global, muito mais... não é só você pegar uma avaliação e falar, seu filho tirou 10, está tudo tranquilo. Não, é você mostrar uma construção e evolução dessa criança, né? Para quando o pai, de repente, passar por uma educação infantil, passar pelos anos iniciais, reconhecer a importância desse chão também, reconhecer que aqueles traços, que é aquela antiletra, para mim, a educação infantil é uma antiletra, né? Igual que você mesmo fala que a letra não começa com a letra, talvez a arte também não começa com as pinceladas, mas com todos os gestos, texturas e cores que estão ali, e aí o responsável entrar e sentir essa sensibilidade, porque é uma sensibilidade que vai ser construída família e escola. Então, a gente também, na live de hoje, a gente também está falando de avaliação, que é um problema muito sério nas nossas escolas. E eu acho que Ivan Serpa, trazendo essa perspectiva de Freire muito na prática, porque a gente também tem uma contraposição entre teoria e prática, e trazendo também um pouco de Alves, porque ele era uma pessoa que gostava de afetar, fazia isso com seus alunos. Ele emocionava sem esquecer a técnica. É uma coisa que você falou assim super bacana e que me lembra muito Platão, né? O Herbert Reed, no livro dele Educação pela Arte, logo no início ele vai fazer com que a gente entenda um pouquinho esse processo da escola, né? Da educação pela arte. Platão, ele já lá atrás, ele já preconizava que o mais importante seria uma educação em que a arte fizesse uma base para essas práticas de educação. Por quê? Porque a arte traria o ritmo e a harmonia, a vida e a constituição do sujeito. O que Platão queria dizer? Embora ele falasse que a arte era muito perigosa, especialmente a arte voltada para a poesia, para a poética, para o teatro, né? Porque daria a capacidade do homem de ser um fingidor. Né? Mas não é nessa concepção de arte que Platão falava. Platão falava que a arte ela deveria estar na base dos sentidos. Né? A Caterine deve ter caído aí, ela vai voltar já já, e aí eu coloco ela de novo, né? Enquanto ela já ela está voltando. Então, o Platão, gente, só para vocês terem uma ideia, ó, a Caterine está voltando aqui. Desculpa, o Platão ele vai dizer, sem problema, você cai, a gente volta, não tem problema nenhum. O Platão, meu amor, ele vai dizer isso. E a arte deveria ser educação dos sentidos. Porque é aí que esse sujeito ele vai perceber o mundo. Ele vai tornar o olhar dele ávido para descobrir os mistérios e os fenômenos do mundo e interpretá-los à luz da produção simbólica. Mas ele vai primeiro sentir. Não é eu penso, logo existo, não. É eu sinto, eu percebo, eu penso, logo eu existo. A gente fala muito da razão nessa dualidade desse processo de descorporalização, como vários autores, inclusive Foucault vai falar do poder disciplinar, né? Que separou em binômios opostos razão e emoção, ciência e arte. E aí cai por terra no Renascimento quando Leonardo da Vinci vai ser o maior cientista e o maior artista de todos os tempos. Então, esses binômios opostos servem para colocar a gente numa caixa. Então, a academia serve por um poder do saber, e ela é, às vezes, muito nociva. Gente, eu não estou falando aqui na academia, quando eu falo nessa má visão da academia servindo ao poder disciplinar, tá? Em que a educação ela é vista de uma maneira totalitária, em que todos os indivíduos têm que pensar da mesma maneira, ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos valores. Então, nesse sentido de educação totalitária, a arte não tem vez. Porque a arte é liberdade. Então, uma escola que se pretende num sentido democrático, ela vai possibilitar um encontro com a liberdade de criar, a liberdade criativa. Uma escola totalitária, ela vai pensar em formatar através de disciplinas e conteúdos da mesma maneira todo aluno. Aí, meu amor, vai dar ruim. O que a gente está tendo no século XXI, uma educação do século XIX. E
momento disruptivo como esse que nós estamos vivendo, de muita dor, é a educação democrática que faz com que as pessoas se levantem e vejam uma luz no fim do túnel. É a emoção do encontro da empatia com o outro que só a arte promove pelos meios de ver, pelos atos de ver. Né? Eu gosto muito de um cara chamado Didi Uberman. Ele trabalha no diante da imagem e o que vemos e o que nos olha. Ele vai falar um pouquinho dessa estética da recepção. Aí você disse, ainda agora, muito belamente, né? Que o legado do artista ele é construído por meio da própria história, das suas memórias, das suas identidades, dos seus encontros. E isso é dinamizado, porque a cultura é dinâmica. Então, de uma certa maneira, e aí o Kandinsky vai falar do espiritual na arte, né? De uma certa maneira, quando você se apropria dessa sua história, que não é só do seu avô, é sua, você se torna seu avô vivo, dinamizado, já reconstruído, desconstruído, reanimado e vivo na arte brasileira. Então, trazer Catherine Serpa e Ivan Serpa é dizer a arte ela é livre, ela é importante lá desde a educação infantil, em que a criança está aprendendo a ser. Numa concepção de Rousseau, numa concepção de liberdade, numa concepção democrática. E o que nós precisamos agora é aprender a ser, ou reaprender a ser. Então, agora, Catherine, vamos falar um pouquinho da sua história, da história do seu avô e desses estilos no âmbito mais de história da arte. Porque a Catherine, gente, é historiadora. Então, eu sou teórica da arte, a Catherine é historiadora, isso dá um samba maravilhoso, né, meu amor? A Ana está escrevendo aqui para a gente, ó. A arte deve ser para todos. Essa concepção tem que vir desde os pequeninos. A arte tem que estar no cotidiano, contribuindo na formação e solução de problemas. Perfeito, né? É mais ou menos o que a gente... professora. O que a gente está falando aqui. Resumindo. Isso aí. Então, vamos lá agora nessa concepção de história da arte. Por que... Olha só, gente, aqui para nós, não é questão... A arte também é questão de gosto, mas não é só questão de gosto. Ela é questão de ética, de cânone, discurso sobre arte, de construção de conhecimento, de teorias da arte, do que disseram sobre a arte, de movimentos, né? A arte, ela reflete a nossa sociedade, ela reconstrói a nossa sociedade, ela discute com a nossa sociedade. É por isso que, numa dinâmica totalitária, os primeiros a serem perseguidos é aqueles que têm vez e voz, são os artistas, os jornalistas, os professores. Tá? Numa dinâmica de liberdade, numa dinâmica de você conferir ao outro o melhor que ele pode ser, numa concepção de melhoria da própria sociedade. Então, a arte é isso. Mas a arte possui movimentos, possui pessoas que se uniram. A própria Catherine falou aqui das pessoas que ela vivenciou, que ela recebeu na casa dela desde pequenininha, que formaram o que a Catherine é. Né? Então, são essas relações. Quando ela olhava para Ferreira Goulart, ela via a figura do avô. Quem não conhece Ferreira Goulart, gente, porra, Ferreira Goulart ele transpirava a arte, o olhar, a poesia de Ferreira Goulart, a forma literária, é um crítico de arte, teórico de arte maravilhoso, então, tem que conhecer, porque Ferreira Goulart diz que a arte não é só para elite, a arte é para todo mundo, porque a arte é que faz com que o ser humano viva na sua plenitude os fenômenos do mundo, através da sua educação dos sentidos. Esse é o Ferreira Goulart, da arte como experiência, da arte que faz a gente se arrepiar, os nossos joelhos se dobrarem um pouquinho, a gente vê que o sofrimento do outro, o outro também sofre, porque somos todos seres humanos e cada um tem uma dor e uma história. A arte faz com que a gente rememore as nossas vivências. Então, Ferreira Goulart, ele bota essa proporção que a arte
Não é para uma elite. Isso foi o que quiseram que a gente pensasse, porque a arte é transgressora. A arte é para todo mundo. A arte, ela é experiência e ela é social por essência. Então vamos aqui, ó, Caterina, eu vou colocar aqui os estilos do seu avô e você tem aí algumas coisas que você trouxe para comentar para a gente, né? A gente já falou um pouquinho do seu avô professor, né? Você tem alguma coisa como para pontuar dessa forma ele botava a arte como base do processo de educação, né? Você tem mais alguma coisa para pontuar em relação a essas práticas metodológicas do Ivan Serpa? Eu acho muito interessante também, né? Voltando para a questão da borracha, que o meu avô não tinha nenhum medo de destruir um quadro se ele não se identificasse com aquela produção. E a gente está numa sociedade muito vendável, muito comerciável, né? E a arte, a literatura vira objeto de luxo, mas nem sempre é fruto de uma produção genuína. Então, eu lembro de meu pai me contando uma história que uma vez olharam para um quadro do meu avô e deram um cheque em branco para ele. Ah, Serpa, quanto é que você quer nessa obra? Bota o valor que eu vou comprar, eu estou apaixonado. Meu avô olhou para aquela obra, não gostou, pegou uma tesoura e cortou de ponta a ponta. Então, a arte é transgredir também a si mesmo, não só o mundo, não só as expectativas, as experiências. Eu, como historiadora, não vou falar que existem homens à frente do seu tempo, mas existem homens com sensibilidade para entender as necessidades e os anseios do seu tempo, e assim, de alguma forma, transgredir, né? Ir para algo além. E eu acho que ele fazia isso muito bem, então vale esse comentário. Ele também era crítico de si mesmo, ele buscava, como esse professor ensinou, incentivos em si, em que a forma, o interno e o externo, as cores, o equilíbrio, a ruptura estavam muito presentes na obra dele, né? Eu lembro dos trabalhos de ponta de Nanquim e do Hélio me contando a história que os olhos dele chegavam a ficar vermelhos de tanto detalhe, de tanto primor, de tanta paixão que ele aplicava também em cada pincelada, em cada ponto. E isso é muito relevante porque chegam muitas falsificações grotescas para a gente lá em casa e querendo que meu pai assine, falando que as obras são verídicas, são do Serpa, e a gente sabe que não é justamente por esse primor, por essa delicadeza, né? Meu avô não era um homem com muitos luxos, ele tinha um sapato para sair e um sapato para ficar em casa, era praticamente assim. Mas as telas dele tinham uma ótima qualidade, as tintas que ele usava também, e o primor que ele usava para botar cada pincelada também. Então a gente sabe que ele mesmo fazia todo o trabalho de moldura, de chassi, e aí quando chega algo falsificado, chega até a ser grotesco para a gente, né? Com assinaturas, às vezes, até pós-mortem. Não sei se alguém foi num bate-tambor, alguma coisa assim, porque é complicado, né? A gente receber obras depois de 75, 76, só se fizeram tambor, alguma coisa assim, e ressuscitaram. Mas a gente não atesta, não. O ser humano é um 7-1 desde a origem dos tempos, né, Caterine? É o fim dos tempos. Vamos e aí no nosso é uma coisa interessante que você tocou, e aí a gente pode até conversar em uma outra live sobre isso, e a Ana que está aí, as novas tecnologias, né, e as tecnologias são várias, que estão a serviço, muitas vezes, dos curadores, enfim, e dos tutores das obras, né, e das coleções, exatamente para esse serviço. Para verificação de autoria, para ajudar um pouco até a família e o tutor da obra e os próprios historiadores a percorrer esse caminho que hoje em dia é muito complicado, porque parece que brota um 7-1 igual capim, né? Então aí tem tecnologias de raio-x, entre outras formas de aproximar as novas tecnologias das obras de arte para verificação. Tem uma parte que liga ciência, tecnologia e história da arte, que é bastante bacana de conhecer e estudar, assim, é uma área que eu gostaria até de estudar mais, vincula todas essas três áreas em prol dessa verificação de autenticidade, né? Auxiliando, inclusive, os detentores dos direitos patrimoniais
da obra e uma forma de proteção do direito autoral que é indelével, né? Enfim, então é bem bacana a gente botar isso aí também. Posso Acho que botar uma das valeria um obras aqui? encontro. Pode, só um comentário breve. Valeria um encontro também para a gente falar o que é uma réplica, né? Que as pessoas confundem. Eu tenho uma Uhum, réplica de Picasso, que é um artista que eu adoro, mas a pessoa não assina como Picasso. E a gente precisa entender também quando a gente está reverenciando, fazendo uma homenagem, e quando é uma cópia, você querendo se apropriar de um material de outrem, né? uhum. Nós temos réplicas que são conhecidas, que são de artistas até renomados e que gostam de fazer essa coisa e fazem com respeito, assinando com o próprio nome. E isso precisa ser lembrado também, né? Para as pessoas não confundirem. Réplica não é simplesmente uma cópia, eu pegar o trabalho da Luciane e faço como se aquilo fosse meu, mas na verdade eu estou reproduzindo algo. Então, isso também vale um contraponto aí para uma live futura sobre direito autoral, sobre o que é réplica, Vamos quais fazer cuidados sim. devemos ter quando a gente presta, digamos assim, essas homenagens. Vamos fazer sim sobre Essas a diferença entre homenagens, assim. réplica, cópia, a diferença entre réplica, cópia, reprodução de uma obra, direitos autorais, direitos patrimoniais de uma obra, autenticidade de uma obra, reprodutibilidade de obra. Uma coisa são as réplicas e as cópias feitas, por exemplo, o aprendizado. Isso não tem a ver com plágio, né? Desde que referenciada e assinada e com cara. Porque não adianta. Não adianta, porque se um outro autor vai fazer, existe uma série, até de forma, gente, por exemplo, utilização de tinta, empastamento, a forma com que o avô da Caterine faz a técnica, ali é impressão digital, entre outras coisas, né? Existem várias e várias formas. Ela falava das camadas, das pinceladas, né? Da sinuosidade, da sutileza, do cuidado, que é um cuidado de tornar algo espontâneo e livre, mas sem esquecer da a técnica, esse aprimoramento técnico que foi muito dessa mistura do teu avô, né? Que ele parte do estudo da percepção visual para colocar nas obras de uma fase, de um estilo, e depois ele desconstrói isso num outro movimento, numa outra percepção. O Ivan foi um dos artistas, gente, que mais transitou entre estilos no Brasil. E de uma maneira muito fluida, muito simples, muito tocante, muito emocionante. Com uma humildade, uma paixão própria dos gênios. Eu também não gosto muito dessa palavra gênio, não, mas o diferencial de pessoas que amam o que fazem é inegável. Então vamos botar aqui para você poder. Deixa eu pôr aqui, esse é o WikiArt, Vamos tá? lá. Enciclopédia de Artes Visuais. Eu vou colocar aqui para vocês, já referenciando qual o site que a gente vai usar. Vou só colocar aqui. Ver se vocês já estão vendo aí. Vou colocar aqui, ó. Opa. E aí, vamos começar falando. Você quer começar falando de que estilo? Que aí eu vou colocando aqui para você a obra. Então, eu separei uma do expressionismo, né? Até mandei a obra a cabeça. E eu queria uma de Mulheres e Bichos também, para a gente fazer um contraponto. Tá. Se Então vamos achar, botar de aqui, vou repente, pelos alguma, gêneros. eu não sei se. Eu não sei se a gente. Se você quiser me mandar, aqui eu tenho, olha, os estilos, né? A gente tem o concretismo, neoconcretismo, pop art. A gente tem aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Bicho está aqui. Tem uma aí, você está conseguindo ver? Ainda tá. Agora abriu para mim. Isso. Agora abriu para mim. Congelou um pouquinho, mas. Uhum.
Agora tá show. Foi? Foi. Podemos falar, então, de repente, brevemente dessa fase. Isso. E se você quiser me mandar, se você quiser me mandar alguma foto que você deseja aí que eu coloque, você só me manda que eu coloco aqui, tá? Alguma pintura. Ok. Eu tô com um livro aqui dele, de repente, se for necessário, eu posso tirar uma foto pelo celular. Uhum. Não sei muito como vou fazer isso, mas aí eu posso mandar. Porque eu fiz Tá, uma eu vou pegar o dele aqui contraposição. também. Aliás, Caterine, eu tenho o PDF do livro do seu avô, que escreveram sobre o seu avô, aquele livro. Então, é, é esse daqui Mostra que aí eu estou pra usando, gente. ó, de Esse aí, referência. exatamente. Deixa eu Tá? mostrar aqui para Ele é todo bem mundo. Vou botar completo, aqui, tem ó. outros. Mostra aí, por favor, para a galera. Mostra aí. Ó, desculpa. Esse daqui que eu estou usando como referência. Devorei esse livro, li ele todo de novo. Foi dele que eu tirei as referências do meu resumo, ó, que eu sou toda cheia dos resuminhos, ó. Uhum. Eu sou a pessoa do Ai, papel. a pedagogia, né, Ele meu é... amor? Historiadora e pedagoga. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse livro está disponível gratuitamente em PDF. Claro, referenciando os autores. Quem desejar, me manda aqui nos comentários para mim, para a Caterine, que a gente encaminha o endereço com o PDF completo. Eu baixei o PDF, é um livro maravilhoso que conta toda a arte brasileira pelos olhos de Ivan Serpa e educação para as artes, especialmente a arte infantil, na educação infantil, por meio dele e de uma série de artistas que fizeram parte do grupo do Ivan Serpa, né? Lígia Clark, a Eodicica, Platinic, tantos outros importantíssimos, e foi um grupo. A gente não faz nada sozinho, né? Ferreira Goulart, nós somos um fruto dos nossos encontros. Então, por exemplo, eu fui extremamente abençoada por Deus, pelos deuses, pelos orixás, por exemplo, e conheci Caterine. Não fui professora de Caterine ainda, mas nós nos conhecemos em rede social por uma paixão em comum, que é a arte. Ainda. Então, sou muito agradecida de você entrar na minha vida. Você entrando, olha só que coisa bacana, né? As pessoas que amam as artes, elas se aproximam, porque uma força maior nos une. Talvez seja um inconsciente coletivo. Porque o que mais esse mundo está precisando é de sensibilidade, né, meu amor? Eu vou pegar aqui, aí você vai mostrando aí, que eu vou pegar aqui também. Opa! Então, gente, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó, é o Arte Brasileira Contemporânea, que fala do Roberto Pontual, é um clássico, né? É um clássico da história da arte moderna brasileira. Ela vai falando sobre toda a arte moderna em décadas, né? Anos 30, anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, do Roberto Pontual. E nesse compêndio dos maiores artistas modernos brasileiros, a gente tem Vovô, de Caterine. E aí, fala, meu amor, enquanto que eu coloco aqui. A Caterine, ela vai falar para a gente de algumas fases do Ivan. Eu separei a fase que é do Mulheres e Bichos, que ele volta para um figurativo, e eu separei essa volta dele para o expressionismo com quadro à cabeça, porque tem um mal entendido nessa leitura. Muitas pessoas já vieram me perguntar se o quadro à cabeça tem a ver com o contexto histórico do golpe civil-militar de 64, e não. Então, achei muito interessante trazer essa obra para a gente poder conversar sobre isso e sobre as influências históricas que ele sofreu também, para poder pensar, se debruçar nessa obra. Então, eu até vou fazer um contraponto com Bauman, com alguns pensadores, para a gente poder entrar no Ivan que fez essa obra. Porque é muito comum esse comentário, mas essa obra não tem a ver com o golpe militar de 64,
Que aí entra toda aquela questão de professora de história, que eu posso falar assim, também tem historiografia para a gente falar se foi um golpe ou não e tudo mais, mas não. Esse quadro ele foi muito afetado pela Guerra do Vietnã, pelas notícias dos horrores, das violências, né, daquele boom também que teve das notícias circulando, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade de acesso à informação. E nem sempre foi assim, né? Então, por isso que eu pensei em separar essa obra e também em separar Mulheres e Bichos. Aí a gente tem a obra da cabeça, essa obra foi pintada em 64, e a gente tem uma contraposição do preto com esse branco, que representa esse corpo desencarnado, vamos dizer assim, representa o desencanto com o mundo. E aí, por que eu trago Bauman para a gente fazer essa leitura? O Bauman, na sua modernidade líquida, ele fala muito da coisificação do humano, da desumanização. Né? O que foram as experiências de câmara de gás? É você ressignificar o carrasco. Esse carrasco não precisa mais ver para fazer sofrer. E isso é muito significativo quando a gente pensa em história. E quando a gente olha para esses traços, que são pinceladas fortes, cheias de dor, cheias de horror, de um estático a se romper, a gente também vê uma denúncia social de um artista que foi afetado por dores, por violências, por essa guerra, né? E não pelo golpe de 64, que posteriormente as pessoas atribuíram ao artista. Então, acho muito interessante a gente trazer Bauman para fazer essa leitura de mundo, que até na desumanização há uma humanização, né? A gente falar que a arte não está aqui para agradar, a arte está aqui para mostrar o desconforto social, para mostrar os medos, para mostrar as mazelas, para até pensar, né, e remexer na nossa hipocrisia, muitas das vezes. A arte está aqui para incomodar, a arte está aqui para, como Rubem Alves fala, afetar. A arte está aqui para, como Todorov, né, quando ele vai e fala dos encontros dos índios com os portugueses, e não é nada doce nesse encontro, que ele fala do encontro do eu e do outro, e que nós somos também múltiplos eus e outros dentro de uma pessoa só. A arte está aqui para isso, e quando você olha para as dores do mundo, você está fazendo esse encontro do eu e do outro. Está mostrando que homens do campo ou da cidade estão desconfortáveis. E esse quadro, a cabeça, representa muito disso, né? Que ficou conhecido como fase negra, mas na verdade é fase crepuscular, fase geomântica, e traz essas texturas. E uma experiência engraçada que eu fazia quando era pequena, a minha casa agora é totalmente diferente, mas era uma casa muito escura, tinha muita madeira, as paredes eram brancas, né, justamente para poder dar destaque às pinturas, e eu gostava de ver esse quadro em noites de chuva, porque a porta era de vidro, então quando tinha aquele trovão, parecia que a obra rompia o estático, né? E eu ficava apaixonada vendo aquilo. Depois saía correndo de medo, que eu tinha medo mesmo, que era uma sala e um corredor imenso, né? Aí eu falava, pronto, daqui a pouco vai romper, eu vou estar aqui, não quero nem mais ver, mas eu descia na calada da noite para ficar observando isso. E tem várias histórias engraçadas nesse sentido. Meu pai, uma vez, né, bem jovem, não era nem nascida, fez uma festa, chamou os amigos, e uma amiga dele teve que ser amparada pela minha avó, porque ela olhava para essa obra e chorava. Né? Ela não conseguiu curtir a festa, ela não tomou um refrigerante, não comeu um salgadinho, ficou conversando sobre a história da arte, de arte com a minha avó. Então, acho que é uma obra muito forte. É uma coisa que você não passa indiferente, porque você passa por algo que pode desumanizar, como são as questões das guerras, dos horrores, mas algo que também humaniza, né? Que faz a gente repensar o que é humano, por que a gente lê a sociedade de uma forma tão dicotômica, de uma forma tão linear, né? E eu peguei justamente essas fases, essa fase é uma fase curta, uma fase que dura 2 anos, para mostrar essa inquietude que ele tinha, que para alguns é confundido com inconsistência, incongruência, falta de personalidade. Foi um artista que não teve um estilo definido, mas eu acho que o estilo definido dele foi o estilo do múltiplo, o estilo singular, o estilo de ser uma pessoa catalisadora mesmo. Então, por isso que eu separei essa obra. E Mulheres e Bichos, né, quando a gente volta um pouquinho, mostra esses rostos desfigurados e até mesmo infantilizados, que mostram o desencanto com o mundo também.
né? Que mostram, caramba, será que o mundo deu certo? Mas também tem uma gestualidade, tem uma dramaticidade nessas pinceladas com cores primárias, com verde, com o vermelho, que são muito presentes nessa obra, né? Aí ele até falar a questão da bomba atômica, então será que não iriam nascer mulheres e homens desconfigurados? É como se você abrisse também a caixa de Pandora para o mundo, falasse que homens e mulheres são esses que vão romper com essa modernidade, digamos assim, com essa nova modernidade. Então, esses traços infantilizados de mulheres e bichos mostram uma decadência com o mundo, mostram uma violência, mostram um horror também, e mostra a arte também para de fato, servir como ferramenta social, como o Antônio Cândido fala, né? O humano e o humanizar-se num jogo conjunto, em que a gente, para humanizar, a gente passa pelo desespero, passa pela dor, passa pela aflição, passa pela questão da inércia, né, bem definida por Newton, que é o que é a homeostase nesse meio em que a gente vive. Então, são jogos de mover e romper perante os absurdos dessa nova vida moderna. Então, é uma fase que me afeta muito talvez como historiadora, como alguém que gosta de poesia, porque me lembra muito Todorov, que é um filósofo que eu gosto muito, me lembra muito Bauman na sua modernidade líquida, e me lembra muito o momento que a gente está vivendo agora, que são momentos que a gente está redefinindo liberdade, como a professora Gisele Reinaldo falou com a gente, agora a gente está vivendo uma liberdade que é muito mais estado de espírito, é uma conexão diferente com o outro, né, através das tecnologias, que são para mediar, e a gente também tem que, com isso, ressignificar o conceito de mediação, o que seria. E foi por isso que eu trouxe esse cerco para vocês, porque nessa fase de Mulheres e Bicho e nessa volta do expressionismo, eu vejo um cerco antropológico, documental. Eu, como neto, não gostaria de ter obras como essa penduradas numa casa. Eu gostaria de ter obras como essa penduradas num museu, para fazer parte da história, para afetar o máximo de pessoas quanto possível, né? Para atingir ao máximo de público quanto possível. E até separei aqui, né? São imagens que reforçam o nosso repúdio, ossos, fragilidades, flacidez, deformação. Não faz também a gente refletir sobre uma sociedade que a gente vive hoje, que é dicotômica, que é performática, que a gente compartilha na rede social o bonito, né? O vendável, o comercializável, que a gente também está numa era entre aqueles que consomem e aqueles que produzem. Mas o que de fato estamos produzindo? De nós para o outro. Então, foram duas fases que eu trouxe, que eu acho que esses autores, né, Rubem Alves, Bauman, Morin, Todorov, Alves, dando uma mistura deles, eu fiz até como se fosse um esquema, a gente encontra um Ivan Serpa, né? A gente encontra alguém que foi muito afetado pelas cenas cotidianas, alguém que foi muito afetado pelo humano, alguém que a gente precisa também desmistificar a questão da particularidade e da singularidade. A particularidade parece ser uma parte de um todo que se destaca, enquanto a singularidade fala que tudo no humano se destaca e que a gente tem poucos encontros com o outro durante a vida, e por isso que, de repente, uma obra de arte, uma poesia, um professor, um texto afete a gente tão profundamente, por exemplo, da vida acadêmica a gente leve pouco. Da faculdade de História eu levei Todorov e as pessoas que me afetaram. Da faculdade de Pedagogia, Rubem Alves, para mim, aparece em todas as aulas, Morin aparece em todas as aulas. E é isso que a gente precisa trazer quando a gente discute história da arte. O que afeta a gente em todos os momentos? Para a gente pensar na sociedade em que a gente vive, nos medos e nos anseios que a gente vive. Eu acho super bacana, Caterine, isso porque a gente vê como a arte ela é pulsante e como ela possibilita encontros. Tá? Vinícius de Moraes já dizia, né, diz, né, porque o artista ele é eterno. E aí tem uma história super bacana de Vinícius de Moraes, que Vinícius, quando ele ficou doente,
ele conseguiu sair do hospital e ele ficou com mania logo depois que ele conheceu o candomblé, enfim. E aí ele entra nessa fase das matrizes africanas, da cultura brasileira. Ele ficou apaixonado, assim, enfim. E aí ele vai fazer um encontro com seus médicos, ele propõe um almoço, né? No restaurante com seus médicos e tal. E a zeladora de santo do Vinícius estava lá, também foi chamada. E aí ele senta com ela e ele pergunta para ela assim, para a zeladora, eu vou morrer? E aí conta a biografia do Vinícius, uma das biografias do Vinícius, que como ela é zeladora de santo, ela consegue enxergar que a morte está próxima, porque ele, filho de Xangô com ascensão em Oxalá, já tinha uma presença de um Mulu, e ela percebe que a morte estava próxima. E aí, quando ele pergunta, ela diz para ele, você morreu, Vinícius? O artista não morre, Vinícius. Vinícius de Moraes será imortal. Por quê? Porque a arte ela é imortal. Não existe arte com A maiúsculo, existem os artistas. E o que é mais interessante, aí você falou, porque muitos não colocam o meu avô em um tipo de movimento, porque a nossa mania positivista, muitas vezes, colocar tudo em caixinhas, né? Dessa fragmentação de saberes. E o que é mais interessante é que o seu avô entendeu o ofício artístico como liberdade, inclusive liberdade de si mesmo, de experimentar, de viver em plenitude através da praxis artística as suas dinâmicas com o próprio mundo e com os que o cercavam. Então ele transita desde o concretismo, e aí eu vou botar aqui uma das obras, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês, que eu acho incrível, né? Eu estou lendo muito o Arte e Percepção, né? Do Rudolf Arman, e ele eu acho bem bacana quando se fala um pouco de percepção visual, né? E o Ivan Serpa, em uma das fases, ele trabalhou com arte concreta e neoconcreta, né? Enfim, o grupo Frente do Rio de Janeiro, que ele fez parte, um grupo de jovens artistas, e o grupo de Ruptura de São Paulo, eles trabalhavam nessa concepção, que é uma concepção de se acreditar na dinâmica visual, numa situação de relação com a percepção visual do espectador, conferindo uma singularidade à obra. A ideia de ritmo, de movimento, muito influenciados tanto por Mondrian, tanto por Kandinsky, entre outros, né, em que o plano de fundo, o fundo do plano da obra, vai se desenvolver em torno da abstração. Então, é uma ruptura com a perspectiva linear, com as noções técnicas de perspectiva e realismo, um aprofundamento da questão da percepção visual. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa aqui é bem. Daí eu vou botar pela Enciclopédia Itaú. Essa fase. Não foi aqui a Caterine falou, tá? Porque ele teve a fase do figurativo, a fase em que ele flerta com o expressionismo, porque exatamente a grandeza de Ivan Serpa é que ele eram vários homens em um só. Ele mostrava que o ser humano é múltiplo na sua essência e ele pode e deve mudar de ideia. Porque é igual tubarão, se a gente parar, a gente morre. E a grandeza do ser humano é que ele precisa se transformar todos os dias. E aí, pegando de uma perspectiva do Paulo Freire, é a questão do inacabamento. Quando a gente está consciente que nós somos inacabados, a vaidade acaba. E quando a vaidade acaba, a humildade faz com que você vá ao encontro do outro, da sociedade, da transformação. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aí? Essa primeira obra, eu vou botá-la aqui, vou tentar colocar maior. Hã? Não, eu reconheci logo a obra Formas, né? Ela tá na capa do As Impurezas do Branco, do Carlos Drummond de Andrade, um ótimo livro. Um livro bem inquietante também. E essa aqui, ela simboliza muito que essa busca pelo entendimento da percepção visual e dessa relação nossa com o que nós vemos, o que é visto. E ela é extremamente interessante, é uma obra de 1951,
E aí a gente tem toda essa frase usando não só as questões, mais do que das figuras geométricas, que nós vimos também na aula de História da Arte, quem assistiu, o cubismo, por exemplo. Não, o cubismo é fazer a forma geométrica na obra de arte. Isso não tem nada a ver. O cubismo não trabalha com cubos na obra de arte, e sim com o desdobramento da forma, da figuratividade, né? Essa fragmentação e o desdobramento da figura. É quase, Picasso fazia muito isso, e tem uma referência muito grande em uma fase da obra do vô de Caterine, que é como se você tivesse com uma caixinha. Eu fiz isso na aula de História da Arte. Eu peguei uma caixa de presente que eu ganhei e eu fragmentei aqui. E você vê de vários ângulos aquela figura, mostrando os vários pontos de vista. Isso aí é muita influência de Cézanne também, né? Cézanne aí, o pai de todos, para essa forma, né, que a gente não enxerga o mundo de uma maneira só, e a gente não enxerga, não tem um ponto só de visão, né? Nossa visão binocular, mas nós vemos vários pontos de vista. E colocar isso em prova de arte foi um incrível experimento na história da arte. Mas o que é bacana é que o Ivan vai desde essa arte com percepção visual, do concretismo e do neoconcretismo, até a fase da figuração e depois um retorno da fase da figuração ao expressionismo. É a outra obra que você gostaria de botar, Caterine, para a gente poder encerrar? Desculpa. Eu acho que essa obra que você falou agora, ela é muito horrível. Ela é muito interessante para a gente fechar essa obra de 51. Porque fala justamente dessa questão. Tem um equilíbrio, mas também tem uma expectativa de movimento nessa obra, né? Onde tudo é construído de maneira muito harmônica, né? Com todo o cuidado que ele sempre teve com forma. Eu separei algumas coisas aqui, não sei se vai ficar descontextualizado, que eu não ando em linha reta mesmo, do professor dele. Não, meu amor, falando, nem eu. Mostra pra gente aí. Desculpe, gente, eu não sei ler o nome. A Ana já te chamando pro mestrado aí, ó. Axel. Opa, vou pro mestrado, vamos. vamos juntos fazer um mestrado aí, História da Arte. E outra coisa, a Caterine vai ajudar muito. Depois eu conto o spoiler. A Caterine vai ajudar muito, orientando, um mestre, tá mestrando, né? Orientando o nosso, que vai fazer um app, ele é programador e professor. Ele não é professor de arte, ele é professor da área de computação, né, de programação, e ele vai fazer um app de arte e educação. E toda a visualidade é uma homenagem a Ivan Serpa. Foi professor de arte e é para os professores de arte. Olha que coisa bacana, né? O mestrado profissional produzindo um produto tecnológico que vai facilitar a arte e a educação numa abordagem triangular, homenageando o Ivan Serpa. Mostra para a gente agora, Caterine. Então, eu separei aqui, escrevi algumas coisas do professor dele, do orientador dele, e quando eu olho essa obra, eu lembro dos conselhos dele falando: não esqueça a técnica estética, as proporções, o movimento interno e externo, as influências múltiplas das cores, a expressão do ambiente. E eu acho que quando a gente olha essa obra, que tem justamente esse equilíbrio, mas a expectativa do movimento, eu lembro desse professor dele, dessa orientação, dele falando também do artista artesão, de manter acesa a curiosidade visual pelo mundo. E isso perpassa por uma sensibilidade de mesclas, de texturas. Ivan Serpa faz o que Fagun diz muito bem. Ele perpassa pelo jardim de infância, né, da alma mesmo, pelos abraços, pelos afetos e pelos equilíbrios e desequilíbrios de uma visão de mundo que não é dicotômica, de uma visão de mundo que não é o sim versus não, o claro versus escuro. E isso está muito presente na obra dele, isso está muito presente também nessa tela que a gente separa hoje para encerrar nosso dia, encerrar a nossa live e de próximos encontros, que sempre tem muito para falar de arte, de literatura, de vida, na verdade. Então, essa obra também é uma obra muito querida vocês. E um livro também que é muito querido para mim. Vou colocar aqui, então. Eu ia botar aqui, ó.
Opa, Mas deixa eu ver se vocês estão vendo aí. vamos. É essa aqui, né? É essa fase do Ivan. Apareceu. Enfim, para a gente encerrar. Isso. E aí, meu amor, agora eu vou encerrar aqui com você em tela. Queria dizer para você, Caterine, que o mundo ele se torna, Nietzsche já dizia isso, né? Suportável. O mundo faz a gente continuar, mesmo diante de tantas dificuldades, o que faz a gente continuar nesse mundo é a sensibilidade, são os afetos. São as lágrimas que trocamos juntos, os sorrisos, as conversas, as trocas de experiência. E eu sou imensamente grata pelo nosso encontro. Muito obrigada. Aí, vamos voltar a Vinícius, né? A vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Agora, o que a gente tem que fazer nesse momento, momento em que o mundo está passando por tantas modificações, tantas perdas, sentir com o outro nesse movimento empático é sentir os artistas, ou sentir como os artistas. Então, eu queria te agradecer, porque você é prova viva de que, embora muito jovem, existe esperança. Porque existem aqueles que irão, durante a vida e como forma de viver, levar a arte para as outras pessoas. Porque a arte, todo mundo fala, mas não sei se vocês sabem, o Brasil exporta mais bailarinos do que jogadores de futebol. Mais músicos de orquestra que jogadores de futebol. Os artistas, eles sempre foram colocados à margem, porque o artista, ele prioriza o ser, não o ter. Muito obrigada, Caterine, por você manter vivo o ser, seu avô e você. Muito obrigada por você levar a arte e amar a arte de uma forma tão intensa. Gente, muito obrigada por esse encontro, por vocês terem sido verbos comigo. Se for para fechar hoje a nossa live, eu vou citar um pouco de Drummond. Drummond tinha um poema que falava que existia uma pedra no meio do caminho. Eu desconstruí esse poema várias vezes. Se você perguntar para Drummond o que era a pedra, ele vai dizer que é a pedra. E isso é muito significativo, porque Drummond nos convida a ser verbo em uma sociedade adjetivada, performática, dicotômica. Então, muito obrigada a todos que tiveram uma oportunidade, separaram com carinho, com dedicação e afeto um tempo para ser verbo com a gente. Isso é muito significativo na sociedade, o ser, né? Sem adjetivar, só se entregando a possibilidade de ser. Muito obrigada por todos, por esse encontro com essa professora maravilhosa, com os amigos, professores que também nos prestigiaram e outros que vão poder assistir depois. Meu Facebook, Instagram está aberto para todos também que quiserem conversar comigo, ver minhas poesias também. Sintam-se em casa. Um beijinho Eu para que vocês nessa noite de agradeço. quarta-feira. Ai, querida, muito obrigada, viu? Agora a gente não se larga mais. Eu até falei para a Sandra, acho que está pintando aí uma monitora de arte, Não cultura e mesmo. educação. É, eu te agradeço muito, viu? A gente vai fazer aí um ciclo, nós vamos pensar juntas aí. Acho que isso também é uma forma da gente auxiliar a sociedade, né? Um ciclo de conversas sobre arte, sobre cultura, numa outra dinâmica, aproveitando que você é historiadora, e aproveitando que você é uma pedagoga em formação. Eu acho não, tenho certeza que o caminho a renovação de mentes e corações é através da sensibilidade que a arte provoca. E a gente só tem a oportunidade de provocar experiências. Obrigada por você ter provocado em mim essa experiência desse encontro, filha. Obrigada, Gratidão. gratidão. E a Ana escreveu Até o próximo gratidão aqui encontro. também. Um beijo, Ai, obrigada, maravilhosa. Caterine. Obrigada, gente. Todos do chat maravilhosos também. Tchau, gente. Obrigada, Caterine. Daqui a pouco a gente se Tchau, fala, gente. amor. Até. Beijo, tchau, 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 Daqui a pouco a gente gente. se fala. Beijo. Obrigada a todos, Tchau. viu? Tchau, tchau. Tchau.